Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui Daniel Oliveira, contador independente. Nesse vídeo eu vou explicar como o escritório de contabilidade ou seu profissional, que trabalha aí na sua empresa, que faz a parte fiscal, poderá estar realizando as configurações no sistema ERP Bling ou sistema ERP TinyOList. Propósito, substituição tributária, incidência monofásica, DIFAL, entre outras operações para emissão da nota fiscal. Então, aqui na minha página, você pode entrar, pode visitar a qualquer momento, que é o contadorindependente.com.br, e esse trabalho é tanto para o sistema ERP Bling como o sistema ERP TinyOList, são essas duas ferramentas com que eu trabalho. Então eu tenho aqui no menu nossos serviços, o que nós realizamos aqui em termos de configuração do sistema ERP Bling, sistema ERP Tiny, as 5 fases. Então isso já foi explicado nos vídeos anteriores, nós estamos especificamente falando de substituição tributária, do qual vou estar explicando um pouquinho melhor. Então aqui nós temos os nossos serviços, gestão fiscal, gestão financeira e configuração, sistema ERP Bling e sistema ERP TinyOList. Aqui no menu orçamento, nós temos essa pastinha que refere-se ao estudo tributário. Então nós fazemos as configurações da fase 1, da fase 2, da fase 3, da fase 4 e da fase 5, já explicado anteriormente nos outros vídeos, que eu vou estar falando mais um pouquinho novamente. De repente você encontrou esse vídeo, que é o 4º vídeo, você vai ter que regredir e voltar para o vídeo 1, 2, 3, para poder compreender melhor aí esse trabalho, como ele precisa ser realizado. Então muitos clientes desejam aqui esse serviço, que é o estudo tributário. Eu vou estar clicando aqui e eu chego aqui exatamente nessa página, estudo tributário, DIFAL, ST, ERP Bling ou o TinyOList. Descendo um pouquinho aqui na minha página, você vai encontrar 4 planilhas, das quais já foram explicadas em vídeos anteriores, para estar baixando a planilha para fazer o orçamento desse estudo tributário. Então é um trabalho construtivo, é recomendado utilizar aí um PC, um laptop para realizar essas baixas, E existe lá a planilha de número 1, cujo qual já foi explicada no vídeo. Se você não sabe que vídeo é esse que eu estou mensurando, você pode vir aqui, o vídeo está aqui embaixo disponível, de como preencher a planilha de número 1 e orientar o seu escritório de contabilidade. Então ele pode estar baixando aqui a planilha de número 1, tem dúvida de como está preenchendo, vai clicar aqui, vai ver o vídeo, O vídeo tem 2 minutos e meio, é um vídeo curto e objetivo, de como preencher a planilha de número 1. Essa planilha de número 1 refere-se a CFOPs de entradas e saídas de mercadoria dentro e fora do estado, sem substituição tributária. A planilha de número 2, a CFOPs com substituição tributária, como eu falei, já explicado em vídeos anteriores. Caso você tenha dúvida de preencher a planilha número 1, planilha número 2, está aqui o vídeo que vai te ajudar a preencher. Observe que aqui eu estou falando de fase 5, fase 5 de configuração da CFOP com substituição tributária, mas durante o nosso trabalho, realização da fase 1, a gente já começa a ir preparando para quando chegar à fase 5, esse estudo tributário já está diagnosticado para fazer o estudo tributário. Então é um trabalhinho em matéria de subir degraus, já preparando para quando chegar na fase 5 nós termos esse conteúdo em mãos para realizar o estudo tributário. Você também pode estar baixando a planilha, fazendo o preenchimento conforme as necessidades, para que a gente possa configurar da fase 1, também na fase 5. Existe a planilha de número 3. A planilha de número 3 refere-se à incidência monofásica. Então, se você tem dúvida, não sabe o que é
a incidência monofásica, coisa no sentido, você pode estar se orientando também com o seu contador ou marcando um horário com a gente, nós explicamos o propósito e o objetivo justamente dessa planilha. A mesma coisa. Você tem aqui a planilhazinha que você pode baixar para estar preenchendo, é óbvio que você vai ter dúvida. Tem o vídeo aqui autoexplicativo de como você estará preenchendo. E por último, a planilha de número 4, que é o mesclar, né? O que é o mesclar? É justamente pegar essas 3 planilhas, mesclar a informação em uma única planilha para se fazer esse estudo tributário. Então é um trabalhinho bem passo a passo, como você pode ver aqui. Essa planilha ela não está disponível para fazer o download. Por quê? Eu vou receber essas 3 planilhas, vou compilar em uma só para começar a realizar esse trabalho de estudo tributário. Para preencher essa planilha, né, você tem aqui também o vídeo disponível que vai estar explicando como fazer esse estudo tributário. E é esse trabalho que nós vamos estar definindo. Quem irá realizar o estudo tributário? É o seu escritório de contabilidade? É o seu analista? Ou você vai estar contratando o contador independente para executar esse trabalho? Bem, explicando um pouquinho sobre essa planilha para você ter aí uma amplitude de como esse trabalho ele é realizado, né? Eu tenho a planilha aberta aqui, onde eu vou estar mostrando, como eu falei, nós vamos fazer uma junção da planilha de número 1 com a planilha de número 2, com a planilha de número 3, e a gente começa a realizar o estudo tributário por CFOP de operação dentro e fora do estado com substituição tributária. Ok? Então, nesse trabalhinho nós realizamos aqui as entradas, tudo que começa com 1 são as entradas, que serão compiladas com as CFOPs sem substituição tributária, já pré-configurada lá na fase 1, aqui eu estou falando de fase 5. O preenchimento, né? Serão os campos em amarelo que o seu contador, o seu analista estará preenchendo, né? Lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, simples nacional, você vai estar pintando de verdinho, bem fácil, bem simples. Tem a orientação aqui do lado, assinalar o regime tributário da configuração, aqui um exemplo hipotético, lucro presumido. Identificar nos livros fiscais as CFOPs e novas demandas que precisam ser alimentados no chat A, chat A, 2A, né, e 3A. Inserir linhas à vontade, enfim, tem a orientaçãozinha aqui para as CFOPs de entrada de mercadoria sem substituição tributária. A mesma coisa nas CFOPs com substituição tributária. Aqui onde foi assinalado as CFOPs que precisarão ser configuradas, né? Então a gente vem mapeando aqui as CFOPs, observe que a 1.401, 2.401 não consta, porque ela não foi selecionada. E aqui nós temos as CFOPs que serão configuradas de acordo com a necessidade do cliente. Cabe cada empresa fazer justamente essa seleção, saber quais são as CFOPs. Eu mando a planilha compilada, já tudo prontinha para o seu contador fazer esse estudo tributário, tá? Então aqui pegando o exemplo da 1.403, 1.404, 1.405, ou seja, eu estou falando de entradas de mercadoria sujeita à substituição tributária, e as planilhas que estão aqui embaixo, onde precisa ser realizado o estudo tributário e configurado no sistema RP. Lembrando que esse trabalho, gente, é tanto para o sistema RP Bling como também sistema RP TinyOList. Descendo um pouco mais abaixo, nós temos aí os códigos NCMs que precisarão ser realizado o estudo tributário com seus respectivos códigos CEST, né? Código Especificador de Substituição Tributária. Aqui na parte de saída, então você navegando aqui embaixo no rodapé, você tem lá as planilhas, né, de saída. Então, por exemplo, a 5.401 ela não precisa ser feito o estudo tributário, a 5.402 também não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ocultar essa planilha, vou ocultar também essa planilha e assim por diante, né? Então, esse é o trabalho que o contador vai precisar estar realizando. Retornando aqui um pouquinho, nós temos os códigos NCM do produto, né, para saídas de mercadoria, o que precisa ser realmente realizado o estudo tributário. E para a gente poder adiantar um pouco mais, já que eu estou aqui há 10 minutos falando desse trabalho, né, vamos para a parte prática e como será realizado esse estudo tributário.
Pois não, eu vou pegar aqui, ó, conforme a orientação dada por um cliente, né, que ele precisa da CFOP 5403, 6403. O que significa que essas duas aqui eu vou simplesmente ocultar elas e vou fazer a configuração de acordo com as regras que ele necessita ser configurado no sistema RP dele, né, a 5403, 6403, que é venda de mercadoria, né, adquirida de terceiro sujeita à substituição tributária, a 5405, a 5408, 5409, conforme assinalado aqui as necessidades do cliente, né? Então, pegando aqui uma CFP 5403, 6403 como exemplo, tá, gente? Estou falando aqui dessa CFP diagnosticada pelo cliente. Marcando aqui, eu tenho os códigos NCMs, que é um copiar e colar no primeiro momento, né, conforme a necessidade lá do cliente. Lembrando que esses códigos NCMs, gente, elas precisam ser configuradas, né, de acordo com cada uma das unidades federais. Eu vou liberar aqui, tirar o filtro, estava com filtro. Então, por exemplo, para o estado origem, que é o estado de São Paulo, precisa obedecer às regras em conformidade à atual legislação para o estado de São Paulo. Então, existem as colunas, né, produto por código NCM, SEST origem, que precisam ser preenchidos, código NCM, código SEST, origem do produto. Observe que tem um filtro aqui. Você pode estar clicando aqui no filtro, orientando o seu contador, o preenchimento, né? Ele vai selecionar esse produto, é um produto nacional, o tipo do produto, qual é o propósito dele? É mercadoria, é matéria-prima, é embalagem, processo subacabado. Ou seja, você pode estar deslizando a barrinha aqui, selecionando o produto correto. É uso e consumo, ativo imobilizado, é serviços, é outros, enfim. Então, se for mercadoria para revenda, vai estar assinalando qual que é o propósito desse produto, identificando ele para fazer a configuração, né? Então, seguindo aqui em frente, dando continuidade, essa segunda tabela, né, que é da coluna G em diante, observe que tem aqui uns campinhos também, né, que possui justamente a informação que nós necessitamos configurar. Consumidor final, o que significa? A empresa comercializa, ela vende somente para consumidor final? Sim, não ou ambos. Aqui eu estou falando de contribuinte e não contribuinte do ICMS, eu não estou falando de pessoa física. Pessoa física nós vamos configurar lá na 5405, 6404. Então, se a empresa, porventura, vende para CNPJ, ambos, né, contribuinte e não contribuinte do ICMS, ela vai assinalar aqui como ambos. Se ela não vende, né, para consumidor final, ou sim, se ela vende para consumidor final, mas não vende para ambos, enfim, a empresa vai estar assinalando conforme a operação que ela executa, né, que ela exerce. Forma de cálculo, observe aqui para tudo tem aqui a barrinha, né, a barra de filtragem, onde vai estar selecionando, é padrão do ICMS por dentro, vai estar assinalando conforme a linha desse produto, desse código NCM. Nós estamos falando aqui, gente, da regra de tributação do regulamento do ICMS. E observe que tem que ser preenchido para cada estado, pois cada estado rege a sua própria legislação. Então a planilha já vai compilada todas as unidades federais para que seja realizado o estudo tributário de acordo com a legislação de cada um dessas unidades federais, desses estados. Perfeito? Então, seguindo em frente, vai simplesmente estar selecionando, né? Aqui observe, né, que o código CSOSN, né, ela serve tanto para Simples Nacional como regime normal. Regime normal, estou mencionando lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado ou Simples Nacional. Então, logo que você clica aqui na barrinha, ela mostra aqui Simples Nacional. Se você for descer, de repente a sua empresa ela está tributada no regime normal, seja ela lucro presumido, lucro real arbitrado, você vai colocar esses códigos aqui abaixo. Então, possui justamente aqui nesse campo, nesse filtro, tanto para Simples Nacional como também para empresas tributadas no regime normal, seja ele presumido ou lucro real. Isso está assinalado lá na planilha anterior, conforme a gente falou, né? Então você selecionou lá qual que é o regime tributário e aqui vai especificar o código CSOSN, né? Então vai fazer o estudo tributário e vai colocar o que? As alíquotas, né? As alíquotas do regulamento de ICMS. Então,
alíquota operação, a base de cálculo se é 100% ou se possui uma base de cálculo reduzida, o fundo de combate à pobreza. E também é importante, gente, se você está fazendo um estudo tributário para São Paulo, né, então você precisa preencher aqui qual é a base legal, né, o artigo, o anexo, o inciso, a linha da lei, da data, para que isso saia descrito no corpo texto da nota fiscal para saber de onde veio esse estudo tributário. Então aqui é um exemplo, né, baseado do artigo que a pessoa vai ter que estar preenchendo. Base artigo 12 do anexo 2 do RICMS 2000 fica reduzida a base de cálculo ICMS ao lado dos convênios 1 e 2 da resolução 52/91. Esse é o trabalho do estudo tributário que precisa ser realizado. Logo aqui na coluna do lado, né, a partir da coluna P, observe que você já está na regra de tributação da substituição tributária. Então precisa estar colocando justamente esses campinhos. Como eu falei, você tem aqui para Simples Nacional, como também possui para empresas tributadas no regime normal, seja ele lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, onde vai preencher as informações de acordo com a regra fiscal e tributária que precisa ser realizada no sistema RP. Também a alíquota MVA, ou seja, margem de valor adicionado, margem de valor agregado, mais conhecido como IVA, a alíquota do ICMS, a alíquota do PIS, do COFINS, a base do ICMS, a alíquota do ICMS retido e também a base legal, como nós falamos agora há pouco. Então, nessa coluna que vai de P até W, vai preencher justamente as informações conforme o estudo tributário que vier a ser realizado, né? Seguindo adiante, nós temos aqui a parte do ICMS, a partilha, né? Então precisa também estar informando, é normal, é isento, qual que é a base de cálculo, alíquota destino, ou seja, dentro do estado e fora do estado, se possui a alíquota do FCP baseado com estudo e também adicionar a base, o artigo legal desse estudo tributário, conforme já falado anteriormente. Seguindo mais adiante, da coluna A até a coluna I, você tem lá o código CST do IPI. Então, se a empresa está sujeita, né, à tributação do IPI, você vai fazer o estudo tributário e vai estar informando aí o código, seja ele para Simples Nacional ou seja ela regime normal. E aí preencher a alíquota, a base de cálculo, o enquadramento. Então você tem aqui as opções que você precisa estar preenchendo, né? E também a base legal lá do IPI, né? Seguindo um pouco mais adiante, você tem lá o regulamento, né, justamente para o PIS e COFINS. Vocês lembram lá na planilha quando eu falei da incidência monofásica? Nós vamos fazer isso por linha, né? Então o código NCM, o código CERT, vai fazer o estudo tributário e vai preencher justamente as informações. Qual que é o CST do PIS, qual que é a alíquota base do PIS, a base, né, alíquota PIS e base PIS, o PIS substituição tributária, qual que é o regime que você vai estar adotando aqui, né, qual que é a CST do PIS e COFINS. Então vai estar colocando de acordo aí com o estudo tributário baseado lá no código NCM que você consultou na legislação. E também para COFINS, né? Ela serve tanto para PIS como para COFINS, é um imposto federal. Vai estar preenchendo nessa coluna de cá o PIS, nessa coluna AN de navio, e aqui do lado a CST, né, do COFINS, né, que basicamente segue a mesma regra do PIS, podendo ou não ser a mesma regra, né? Então esse é o trabalhinho que precisa ser realizado, e aí, como eu falei, baseado nos códigos NCM de cada produto por unidade federal, né? Então, gente, esse é o trabalhinho. Voltando lá no início, o propósito da junção das três planilhas, né? Planilha CFOP fase 1, planilha CFOP fase 5, a incidência monofásica, fazer o estudo tributário para as CFOPs. E aqui, gente, vocês sabem perfeitamente que está envolvendo transferência de mercadoria, devoluções, imobilizado, simples remessa, entre outras atividades, de acordo com a necessidade de cada empresa. Cada empresa tem a sua particularidade nesse quesito, né?
Então esse é o trabalhinho que precisa ser realizado. Voltando lá no meu site somente para finalizar e reforçar a informação, a planilha de número 4, que é justamente o estudo tributário, não está disponível para download. Por quê? Precisa ser feita uma junção da planilha 1, da planilha 2 e da planilha 3 para se realizar, né, o estudo tributário na planilha de número 4. O vídeo está aqui disponível para saber como preencher essa planilha, como orientar o seu escritório de contabilidade, está realizando, né, o preenchimento e o estudo tributário baseado nessa planilha para ser feito o quê? O setup no sistema ERP de acordo com a necessidade da empresa. Como eu falei, esse estudo tributário, independente do sistema ERP, gente, é para Bling, é para sistema Tiny ou List e qualquer outro sistema ERP, porque a legislação ela é a mesma, tá? Independente do sistema ERP. Eu particularmente trabalho com consultoria do sistema RP Bling, do sistema RP Tiny ou List, somente essas duas ferramentas. A demanda é muito grande, muitas empresas pedem para fazer esse trabalho para outros sistemas ERPs, mas infelizmente eu só atendo o Bling e o sistema Tiny ou List e não estou aí com a predisposição para outras ferramentas, outros sistemas, tá? Mas havendo uma necessidade de um projeto mais específico, podemos até conversar. Eu já fiz implantação para sistema SAP R3, por exemplo, para empresa multinacional, com outras ferramentas como TOTS, WS Sistema, Interquadra, os bancos de dados do Oracle, bancos de dados relacionais, AX Dynamics da Microsoft, entre outras ferramentas, tá bom, gente? Bem, meu nome é Daniel Oliveira, contador independente. Em caso de dúvida, visite o nosso site contadorindependente.com.br. Entre em contato através do nosso site, através do nosso WhatsApp e até um próximo vídeo. Obrigado e até logo.